E aí, juvenis, aonde vocês estão buscando coragem? A paz do Senhor, juvenis! Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês nesta linda manhã de domingo para mais um EBD. Eu sou o Diácono Alan, sou o professor de vocês aqui nesta manhã, mas eu não estou sozinho. Estou aqui com meus irmãos, meus amigos, que vão se apresentar para vocês agora. A paz do Senhor, juvenis! É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu sou o professor Fernando, estou aqui juntamente com esses irmãos tão preciosos, né? E hoje vamos contribuir cada vez mais para o avanço de reino de Deus no coração de vocês. Amém? Amém. A paz do Senhor, juvenis, eu sou o Matheus. É uma satisfação, uma alegria estar com esses homens Glória de a Deus, Deus. Glória a Deus. para ministrar essa lição. E você que nos assiste, você que nos visita, eu quero te convidar a curtir este vídeo, a compartilhar com seus colegas, com seus familiares, e que você possa deixar um comentário para depois nós podermos te cumprimentar. Se talvez você puder fazer uma visita aqui com a gente no nosso templo físico, vai ser uma bênção. Queridos, nesta manhã nós temos um tema muito gracioso. Nós vamos falar de um profeta de Deus que está enquadrado dentro dos maiores profetas, Jeremias. Jeremias foi um profeta em que muitos pensam o contrário. Mas a aula de hoje vai falar onde buscar coragem. E Jeremias foi um profeta que nos inspirou muita coragem e nos inspira muita coragem até hoje. Então nós vamos discorrer desse tema hoje, nesta manhã. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de convidar o nosso professor Matheus para iniciar essa aula com uma oração. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Em meu nome Deus, de nós Jesus. estamos aqui para aprender e conhecer mais de Ti, meu Deus. Espírito Santo, que o Senhor venha fazer as Tuas obras e que o Senhor, meu Pai, venha nos guiar mais e mais em direção ao Senhor. Por misericórdia, fica conosco nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Olá, juvenis, Pai Senhor, meu nome é Alisson e aqui a gente vai fazer a leitura bíblica do devocional. Então, juvenis, a gente vai ler de Jeremias 1, 4 ao 14, aí 17 ao 19. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse de madre te santifiquei. As nações te darei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Agora, a gente vai ler do 17 ao 19. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte por coluna de ferro, e por murros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, juvenis, essa foi a leitura bíblica e espero que vocês tenham gostado. Uma boa aula e paz do Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Na aula de hoje, nós temos como objetivos apresentar para vocês a origem e o contexto social do ministério de Jeremias, bem como descrever ali o chamado e o encorajamento, né, de Deus a Jeremias para que ele cumprisse essa missão que era ser profeta de Deus ali para o povo.
e elencar os pecados que no momento Judá vivia ali e a consequente destruição ali de todo o reino. Amém? Então, tópico 1, com a introdução, o nosso querido professor Fernando. Deus te abençoe e te use, querido. Amém. Hoje, né, nós vamos falar de uma pessoa muito importante, né? Um dos maiores profetas, que foi Jeremias. E assim como o Alan falou no início da aula, né, o que vem na sua mente, né, a palavra que vem na sua mente quando você se lembra, né, ou quando Qual vem a primeira palavra, né? sobre Jeremias. Qual a primeira palavra que vem na mente de vocês, Vinícius? Coloca aí, comenta aí no chat. O que vocês acham? O que vocês pensam quando vem na mente de vocês? Jeremias. Coloca aí no chat pra gente ver o que vocês estão pensando. Eu acredito que muitos colocaram Jeremias, o profeta chorão. Profeta chorão. Quando falaram eu pensei isso. Não é verdade? Porque já é algo criado, né? Isso não é bíblico, né? É algo criado por nós para representar todo esse emocional dele, né? De quem ele foi, mas diz muito pouco a quem ele era de verdade, né? Sim. Por que o profeta da coragem? E porque isso, o que acarretou isso na vida dele. Então hoje nós vamos começar aqui, quem era Jeremias, né? Jeremias era nascido naturalmente numa cidade chamada Anatote, né? Que fica na região de Benjamim, né? Alguns quilômetros de Jerusalém. Jeremias é filho de Ilquias, que era sacerdote. E para quem não sabe, Anatote é uma cidade sacerdotal. Né? Jeremias era de uma cidade, de uma família, de uma linhagem de sacerdotes. Nós só não sabemos se ele oficialmente chegou a exercer o sacerdócio. Porque temos aquela questão que o texto áureo, quando nós lemos, Senhor, sou um menino, né? Jeremias se considerando uma criança, por grande chamado profético dele, porque por causa da faixa etária, só era considerado homem acima dos 20 anos. Exato. Segundo a tradição judaica, né, deles, do povo de Israel, essa era a tradição. Então nós podemos pensar que ele não chegou, né, não sabemos, mas possivelmente não chegou a exercer a sua linhagem sacerdotal. Porém, nós podemos aqui ver que ele vem de uma linhagem muito legal, muito interessante. O seu pai era um sacerdote. Jeremias, ele vem de um contexto histórico muito interessante, porque ele começa a exercer o seu chamado profético, né? Quando Deus chama ele para ser profeta e profeta de nações, ele chama num contexto muito interessante, que ele é chamado no reinado do rei Josias, né? Exatamente. Por volta de 627 a.C., ele pega ali uma parte do avivamento, né, que Josias traz a Judá, né? Que vinha de uma vida pecaminosa, Exatamente, de idolatria muito pesada, muito ferrenha. Josias, né? Provoca esse avivamento, né, no povo de Judá. E é interessante porque Judá vem de abominações terríveis provocadas pelo rei anterior, que era Manassés, né? Se vocês forem lá no livro dos Reis, Crônicas, é interessante, vocês vão entender que Manassés foi filho do rei Ezequias, que foi um que também organizou, né? Foi usado por Deus para trazer avivamento também, mas foi um dos mais perversos reis, foi o seu filho Manassés. E Josias descende de Manassés. Então, nós vemos como que isso ao longo da lição, por que foi desafiador para Jeremias ser profeta na geração que ele pregou, né? E o contexto social da época que Jeremias inicia, como nós já dizemos, o seu chamado profético, é um contexto de avivamento. Sim. Tá tudo muito bem.
aparentemente as pessoas estavam quebrantadas, estavam vivendo uma vida em conformidade com Deus, Com a seguindo lei. direitinho com a lei. Porém, quando Jeremias é chamado, a mensagem de Jeremias a ser pregada é mensagem de juízo. Ele foi profeta durante o reinado de 5 reis, pegando uma parte de Josias, depois os seus 3 filhos do seu neto, né, que foi Joacás, Joaquim e Zedequias, né? Ele pega toda essa linhagem, ele foi profeta para esses reis, trazendo a mensagem, né, que Deus dara a ele, né, durante todo o seu ministério, né? Mensagem de juízo, né? Nós vamos ver aqui ao longo da lição, mensagens de juízo, mas de arrependimento, né? Para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Porque o avivamento trazido por Josias durou muito pouco tempo, né? Durou pouco tempo, e depois da morte de Josias, Judá entra nas suas abominações, mais uma vez, em idolatria, em vários tipos de pecados que estavam desagradando a Deus de tal modo. E nós vemos assim, durante muito tempo, Deus chamando o povo ao arrependimento, avisando do iminente juízo, e o povo não se arrependia, não se consertava, né? Era um povo assim duro. Então nós vamos entender o porquê que Jeremias ele sofreu tanto como profeta, né? Ele foi um dos mais desprezados do seu tempo, dos mais humilhados, foi desprezado por sua própria família, foi espancado várias vezes, foi jogado dentro de um poço, né? Sofreu várias vezes por pregar a mensagem que Deus dara a ele. Então, por isso nós vamos entender por que ele é o profeta da coragem, né? Será que nós, né, nesse tempo, vocês juvenis, teriam a mesma coragem de Jeremias, né, a mesma disposição, né, de sofrer o que ele sofreu, mas preciso pregar a mensagem do Senhor? É interessante que você falou, irmão Fernando. Jeremias, ele era um jovem, ou seja, para a sociedade daquela época, ele não teria a idade. Ele não era um homem, vamos dizer assim, considerado um homem A palavra adulto. dele nem teria valor. Exatamente. É engraçado que Deus o chama para uma missão e o prepara de tal forma em que ele tem que passar por cima disso tudo. E quando ele fala com Deus que ele se sentia uma criança, e Deus fala para ele não se sentir assim porque ele ia capacitá-lo, eu trago isso hoje para nós e para vocês, juvenis. Deus tem uma promessa na vida de vocês. Deus tem algo, tem um chamado na vida de vocês. Não importa se você tem 15, 14, 13 anos. Deus quer te usar. Assim como ele chamou Jeremias, ele está te chamando hoje para que você seja profeta de Deus, para que você seja a boca de Deus. E nós temos vivido isso e visto muito isso nos evangelismos. O evangelismo é a prova de que Deus está fazendo o avivamento, que Deus está chamando jovens para fazerem a diferença nessa nação, assim como Jeremias fez. Então que hoje, nessa manhã, a história e a chamada de Jeremias possa inspirar coragem em vocês, para que vocês também possam ser profetas e boca de Deus. A paz do Senhor, juvenis. Glória a Deus por essa oportunidade. É uma pergunta muito legal. Qual é o contexto histórico do tempo de Jeremias? Muito bem. É bom salientar primeiro que vários profetas Deus enviou antes de Jeremias para anunciar ao povo que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus. E o povo não obedeceu. Deus enviava os seus profetas e eles não obedeciam à voz de Deus. No contexto de Jeremias, quando Jeremias então aparece, também usado por Deus, é exatamente a questão que ele vive o momento então do castigo, da ira de Deus sobre o povo, sobre esse povo que se rebelou contra Deus. Na época de Babilônia, onde o rei Nabucodonosor então toma toda a cidade, toma Jerusalém e leva cativo todo o povo para a Babilônia. Esse é o contexto histórico então de Jeremias. Jeremias viveu esse processo
do povo cativo. Tanto é que tem ali lamentações de Jeremias chorando porque ele viu todo o povo sofrendo, sendo escravizado por um povo truculento, um povo mau, que era esse povo da Babilônia, comandado pelo rei Nabucodonosor. Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora, nosso tópico 2 aí, o nosso professor Mateus vai discorrer um pouco sobre um assunto que é interessante, né? Que é o que a gente vai tratar agora, que é a chamada e o envio de Jeremias. Como que isso se deu, né? Naquela época, naquele contexto que já foi explicado pelo professor Fernando. Como que se deu, então, Mateus, a chamada e o envio de Jeremias? Como o próprio diácono Alan falou, ele, na mesma hora que o senhor chamou ele na hora já tremeu na base. Você vê no versículo 6, ele dizendo, então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Interessante que estava o próprio Deus chamando ele e ele temendo. Porém, o Senhor vai deixar muito claro que foi ele quem chamou, quem escolheu e que seria ele que iria capacitar Jeremias. Então, a mesma exortação que o Alan falou, eu estou fazendo aqui para você, juvenil. Não olhe para suas fraquezas, porque quando a gente olha para nós mesmos, nós ainda vamos encontrar muito mais fraqueza do que nós imaginamos. Mas é olhando para Cristo, para a obra que Ele tem a realizar através de você, porque nós somos vasos. O vaso não serve para nada se ele não estiver cheio. Exatamente. Não serve para nada, não é o vaso, é o oleiro. Então, e a gente acaba entrando no segundo subtópico desse ponto 2, que é o encorajamento de Jeremias. Porque o Senhor vai falar para ele não temer. No penúltimo versículo ele vai falar, porque hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze. E no versículo 9 ele vai falar, eis que põe as minhas palavras na tua boca, e que ele iria livrar Jeremias de tudo aquilo que viria. Então, juvenil, não tema, ou, o que eu vou falar? O que eu vou chegar, o que eu vou falar? O Senhor vai estar colocando as palavras deles nos seus lábios. Glória a Deus. Capacitando não só para o evangelismo, mas para qualquer obra que você se dispor a fazer e cumprir o chamado que ele tem na sua vida. O Senhor Deus capacitou a Jeremias. E é o que o irmão Mateus falou aqui. Eu vou evangelizar, eu vou pregar, mas eu sou tímido, eu tenho medo de falar com as pessoas. O Espírito Santo, ele vai te direcionar, ele vai dizer, o Senhor vai te capacitar. Nós temos exemplo aí de 2 jovens que foram ali no Sempre Tem. 2 jovens. Um deles eu até conheço, assim, mais de perto, bem tímido. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eles conseguiram 21 almas. Meu Deus. 21 almas, ganharam 21 almas para o Senhor Jesus. Depois teve alguns jovens também que foram no shopping ali, também ganharam várias almas para Jesus. Então, assim, é Deus que irá capacitar vocês, juvenis, na escola de vocês. O que vocês têm, muitas das vezes, feito até nas suas redes sociais, o que você tem postado aí no seu Instagram? Será que você está cumprindo a sua chamada? O que você tem dito de Cristo? Qual é a mensagem que você tem pregado? Você tem chamado as pessoas ao arrependimento através até mesmo das suas redes sociais, do seu status, do seu, muitas vezes, Twitter? O que você tem proferido, o que você tem tweetado lá, é uma chamada de arrependimento às pessoas? Ou vocês vivem na forma em que Judá estava vivendo? Exato. Então, é tão interessante que a palavra de Deus é tão poderosa, porque ela é atual nos dias de hoje. O mesmo tempo que Jeremias profetizou em Judá, nós podemos assemelhar aos tempos de hoje, né? Ter o mesmo sentimento que Jeremias, o mesmo encorajamento que de Jeremias, né? Que pregou para um povo de duro coração, dura serviço, um povo que se fechou de tal forma para o Senhor. E Deus sempre ali é tão interessante porque Deus, ele
iria enviar o juízo através de Nabucodonosor, né, para levar o povo cativo, mas em todo o tempo Deus sempre está dando uma porta de escape. É sempre uma porta de escape para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse. E se o povo voltasse, Deus iria anular aquela sentença, para ver quão misericordioso ele é. Então, você tem que ter, Juvenil, o mesmo coração que Jeremias, né? Nós estamos num tempo que a secularização, a modernização de todas as coisas tem endurecido muito o coração das pessoas. Principalmente dos mais jovens. Exato. Jeremias, ele tinha a faixa de 20 anos. De 20 anos quando foi chamado, ele era jovem. Né? E nós vemos que a palavra do Senhor sempre está chamando a atenção do jovem. Lembra-te, né, por exemplo, Eclesiastes, lembra do dia da tua mocidade, né? Como vários versículos, porque é quando nós estamos jovens é que nós podemos dar tudo de nós, né? Toda a força, tudo o que temos. Então, estamos num tempo difícil. É um tempo como se fosse o Judá daquele tempo. Ou seja, nada mudou. As pessoas continuam se corrompendo, Exato. pecando. Só que hoje é num contexto um pouco mais diferente devido ao que o irmão Fernando falou, a modernidade, né? Hoje as pessoas entendem que servir a Cristo dentro de casa, né? Os desigrejados, né? Entendem que os princípios e valores bíblicos para a geração atual não cabe mais, que isso é coisa antiquada, é coisa do passado, que isso não funciona mais hoje, mas isso só demonstra o quê? A rebeldia, né? A irreverência, a falta de temor que Judá tinha para com Deus. Exato. E Deus sempre sendo misericordioso e dizendo, se arrependei dos vossos pecados, e eu serei misericordioso e não trarei a ira para vós. É interessante até naquela parte em que Deus fala com Jeremias e ele tem duas visões, e uma delas é a da panela fervendo. Exato. Eu acho tão interessante porque ele vê a panela ferver na frente dele, mas virada para o norte. Porque o Senhor estava dizendo, o mal virá do norte. O que estava para acontecer ali? O norte viriam o quê? Os povos que iriam destruir Judá. Exatamente. Que iriam escravizar. Então, a panela fervendo ali, o que representa? A ira de Deus para conosco. E falta muito temor, né? E faltava temor. Porque no contexto que o povo vivia, se repararem bem, né, o reino de Israel foi dividido em dois. Reino do norte e do sul. 10 tribos para o norte e 2 para o sul, sendo elas Judá e Benjamim. Exato. No período que Jeremias começa a profetizar, já havia mais de 100 anos que a tribo do norte, que eram as 10 tribos, haviam sido dispersadas, dizimadas. O reino do norte, que era chamado Reino de Israel, tinha sido destruído, acabado, liquidado. E por muitas mensagens proféticas de grandes homens de Deus, temos Elias, temos Eliseu, que eram todos de Israel, temos vários profetas que profetizaram a ruína de Israel e não se consertaram. Então, o que o povo de Judá naquela época devia ver já aconteceu, as profecias se cumpriram. E desde sempre, desde os pais deles, isso acontecia. O próprio povo, quando saiu do Egito, aquela geração, de fato, não entrou na terra prometida. Não entrou. Foi a outra geração, Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Incredulidade sem tamanho. De tanta incredulidade, corrupção, idolatria que o povo tinha. Então, a ira de Deus caía sobre o povo não se arrependia, Deus vinha com ira para cima do povo, mas os pecados, é o que o pastor Jairo prega, né? Os pecados dos pais serão os pecados dos filhos. Naquele contexto, Judá não estava sendo penalizada por conta dos pecados deles, mas dos pecados que eles estavam repetindo do passado, dos pais. Exatamente. Porque Deus é um Deus assim. A Bíblia fala o seguinte: vede, provai do Senhor e vede que Ele é bom. Ele é bom. Não há outro maior ou misericordioso do que Ele.
Ele pode perdoar os pecados de uma nação inteira se a nação se consertar, se arrepender de coração contrito e quebrantado. O que Jeremias pregava era: arrependei-vos, né? Deixai essas obras, deixai a idolatria, deixai as obras de imoralidade, né? E nós vemos um contexto, né, de muitas imoralidades, né? Então nós vemos que Deus usou Nabucodonosor, né? Nabucodonosor só chegou onde ele chegou porque Deus mesmo usou ele para isso, né? Trouxe juízo a Judá, acabou, destruiu, né? Nós vemos Judá sendo levado em 3 levas, né? E Jeremias acompanhando todas elas. Todas elas. Por isso... pregando a mesma mensagem, todas elas, e as pessoas não aceitando o juízo porque que viria. Porque nós temos falsos, entrando, né, num ponto mais específico da lição, falsos profetas. Exatamente. Que enquanto Jeremias pregava a verdadeira mensagem, existiam falsos profetas em meio deles que pregavam coisas boas. Isso não vai acontecer, né? Isso nunca vai acontecer. Em breve o reino babilônico vai ser destruído. Vai ser destruído. E nós temos um exemplo que foi Ananias, né? Ananias, ele foi um falso profeta ali, né? Que marcou aquele tempo, porque Jeremias ele vinha sempre profetizando que viria o juízo, mas também tinha um escape. Mas ele sempre desmoralizando, sempre, né, Jeremias como todos os outros. E Jeremias mesmo profetizou contra ele naquele momento, né? Você morrerá ainda este ano. E ele morreu. Então nós vemos o seguinte, juvenis. É importante termos o temor a Deus. A mensagem tem que ser pregada. Independente da dificuldade ou do desafio que ela proporciona da geração, ela tem que ser pregada. Deus levantará pregadores. Deus levantará vocês. Deus usará vocês. Mas onde estará o coração de vocês? Para isso é preciso coragem, mas antes de ter coragem, é arrependimento. O contexto da época de Jeremias, que o povo de Judá vivia, não é diferente do nosso hoje. Exato. Então, constantemente nós temos que buscar arrependimento, buscar perdão do Senhor. O nosso pastor ele tem sempre nos confrontado a isso. Eu ouso dizer que eu acho a pregação do pastor Jairo como uma pregação que era de Jeremias. Confronta o arrependimento ao pecado. Porque, por que a gente fala assim, Jeremias era um profeta chorão? Ele chorava pelo amor, pela compaixão que ele tinha pelaquela nação, pelos seus compatriotas. E ele chorava orando, Senhor, haja de misericórdia. E o próprio Deus uma vez falou com ele, não ores a mim mais. Não me peças mais por esse povo, porque eu trarei juízo sobre eles. O nível de ira já não tinha mais... Imagina o nível de pecado do povo para Deus não querer mais ouvir uma oração. Uma oração. E isso demonstra como que ele era piedoso. Demonstra que Jeremias tinha um coração piedoso. E só uma pessoa com um coração piedoso aguentaria sofrer por amor da palavra de Deus o que ele sofreu. Exato. E sofreu do próprio povo. Da própria nação, rejeitado pela própria nação. Os familiares dele rejeitavam ele. E era tão intenso o que ele sofria que nós temos, né, Jeremias capítulo 20, versículo 9, nós vemos algo que muitas pessoas falam, né? Mas vocês têm que entender o contexto desse versículo, porque Jeremias sofria demais na mão do povo, né? Era humilhado, ele era solitário. Então, ele chega um momento que ele está sofrendo tanto pelo povo, vendo a iminente destruição do povo, e o povo não se arrependendo, o povo fazendo as coisas que fazia, que ele tenta reter a palavra dentro dele. Ele não vou pregar, não quero mais, Senhor. Só que aquilo era tão mais forte que ele, que diz assim, então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer. Glória a Deus. E não posso mais. Ou seja, ele não conseguia resistir. Isso mostra piedade,
a obediência severa a Deus, né? Em cumprir o chamado dele, né? Cumprir o dever dele. Então, o que isso nos remete na nossa atualidade, né? A obediência a Deus, ao desespero em obedecer a Deus firmemente, embora temos Custe o que custar, né? Até que nada mais importe, o desafio que for do mundo, né? É importante mais agradar ao Senhor, né? Nós estamos vivendo um tempo muito gracioso, né? Preces de um grande avivamento, né? Estamos nessa expectativa diária que logo, logo, um dos mais e grandes poderosos avivamentos vai explodir. E você tem que se perguntar, aonde é que você vai estar nesse avivamento? Quem você vai ser nesse avivamento? Porque o avivamento vem especificamente para tempos como esse, tempos de coração duro. E você precisa se perguntar agora, aonde você vai estar? Quem você vai ser nesse avivamento? Eu quero ser como Jeremias. Glória a Deus. E vocês? Glória a Deus. Eu quero ser como Jeremias. Glória a Deus, irmãos. Seguindo aqui para o nosso tópico 3 da lição, nós vamos falar agora sobre a condição de Judá. E um dos pontos que nós vamos tocar aqui, vocês fiquem ligados nisso, era o contexto de idolatria e imoralidade que o povo vivia. Judá estava em decadência espiritual, como nós já mencionamos aqui. Estava mergulhado em idolatria e imoralidade. E para vocês terem ideia, irmãos, durante os governos de Manassés e Amon, no caso aqui 60 anos, os judeus cometeram toda sorte de maldade. Era um nível tão grande de maldade que eles começaram a praticar, inclusive, práticas de idolatria das nações vizinhas. A Síria ali, as nações vizinhas, eles traziam essa idolatria para dentro do templo. E o ápice dessa idolatria e imoralidade dentro do templo foi o quê? Eles começaram a profanar o templo, e eles começaram a oferecer, inclusive, dentro do templo da casa de Deus, sacrifícios humanos. Misericórdia. Sacrificando crianças ao deus de Moloque. Dentro do templo da casa de Deus, de tamanha que era a profanação e idolatria que o povo de Judá vivia. Nós já vimos isso no passado, quando o povo fez um bezerro de ouro. Moisés foi para o monte, Arão ficou ali, não tomou um posicionamento, e o povo fez o quê? Façamos um bezerro de ouro para nós e vamos adorá-lo. Só que esse era só o começo. E chegou nessa fase em que Judá, eles não tinham mais, irmãos, discernimento, eles não tinham mais temor do que era certo ou errado. Tão corrompido. Você tem que estar tão dentro do pecado para não ter mais noção de pecado. E eu digo, eu trago para nós os dias de hoje. Será que hoje é diferente? Nós vemos o quê? Nós vemos pessoas que vêm para a casa de Deus, que ouvem a palavra, muitas vezes choram, se quebrantam, mas continuam numa vida de pecado, continuam numa vida de imoralidade. Eu ouço na igreja que eu me quebranto, eu choro, mas no Stories eu vou postar algo que não glorifica ao Senhor. As fotos que eu tenho no meu Instagram dizem algo diferente daquilo que eu prego, ou daquilo que eu passo para pessoas e digo como cristão que eu vivo. Tem profanado o nome de Deus, tem profanado a casa de Deus. As amizades com quem eu ando, na escola, no cursinho, ou no seu dia a dia ali, as pessoas com quem você convive, será que isso tem edificado, tem glorificado o nome de Deus? Ou tem profanado, tem trazido
prejuízo? Será que Deus tem olhado para a sua vida, Juvenil, para a minha vida, e tem visto? Não. O diácono Alain, ele é como Jeremias. Não, o Juvenil tal, ele se porta como Jeremias, ele tem a coragem de anunciar a palavra. Não, ele não se nega a anunciar a palavra, o coração dele ferve, o coração dele arde, que ele tem que falar do amor de Deus para as pessoas. Ou eu tenho profanado o nome de Deus e a casa de Deus. É muito sério isso, né, irmão? Seríssimo, seríssimo. E era o contexto em que Judá vivia. E agora, para mim, é o ápice, assim. Toda vez que um profeta chegava para conversar com o rei temia, né? A única pessoa que tirava o sono do rei era o profeta. E o profeta chegou aí. Meu Deus, o profeta chegou. É a irmã do Coque chegando para você no culto. Muito bom. É isso aí. É mais ou menos isso aí, irmão. A irmã do Coque chegou, vai revelar minha vida todinha agora, meus pecados todinho. Até CPF. Então, assim, além dos desvios religiosos que eles viviam, né? Era a mentira e o desprezo que eles tinham pela palavra de Deus. Os reis, aparentemente, ali, quando o profeta falava e trazia ali a mensagem de arrependimento, eles demonstravam ali que buscariam o arrependimento, que buscariam a face do Senhor. Mas que buscariam, né, andar perante a lei, perante a voz, a palavra de Deus. Mas quando o profeta dava as costas, continuava da mesma forma. Ou seja, tem uma frase, né, um jargão que as pessoas muito usam, é só para inglês ver. Então é uma vida hipócrita, uma vida de mentira, uma vida de duas faces. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente adora aqui, a gente é crente, mas lá no mundo uma performance é uma performance religiosa. Porque logo no final, né, ali para a terceira leva, que já é o rei Zedequias, ou Zedalias, né? A gente vê que o povo, quando ele vê que o negócio está apertando mesmo, né? Que está acontecendo, está apertando, eles têm uma performance religiosa, né? Ali fazendo direitinho e tudo mais, só que Deus conhece o coração. E aquela performance religiosa não ia mudar nada, né? Então, é o que o diácono Alan está dizendo aqui, não adianta nós chegarmos aqui na entrada da igreja, colocarmos máscaras, cantar, louvar, estar aqui e não ter essa mudança do coração. É muito forte isso. Muito forte. Nós não podemos fazer isso. O povo fazia isso, né? No final a gente vê o povo fazendo isso, mas não adiantou. Então, não se trata da performance. A performance ela é importante? Ela é. Mas é mais o coração. O Deus está mais interessado no seu coração. Porque a performance santa, né, inerrante, nasce de um coração quebrantado. Então, não podemos ser assim, né? A nossa performance não vai mudar nosso caráter. Como não mudou do povo, né? O povo sofreu, e o povo que foi levado cativo, esses foram os remanescentes, né? Das 3 levas, né? Esse povo foi os remanescentes. Então, se trata do coração quebrantado, de um coração contrito a Deus, sincero ao Senhor. E por mais que a mensagem de Jeremias fosse para exortar o povo e para falar das profecias de juízo de Deus sobre o povo, mas a mensagem de Jeremias era uma convocação ao arrependimento, a eles largarem aquela vida de pecado, né? As palavras de Jeremias, elas soam como uma expressão de tristeza de Deus. Muitas das vezes o nosso pastor está profetizando sobre nós que virá um juízo se não nos arrependermos. É como se fosse a palavra de Deus, a palavra de Jeremias naquele tempo. Era como se fosse a voz da tristeza de Deus. Então, é um povo que não soube aproveitar a oportunidade como nação separada, que o Judá, Israel, era uma nação separada, escolhida por Deus, de estar aos pés do Senhor, de estar cumprindo, de se arrepender da sua vida de pecado, né? Mas não, continuaram pecando e o juízo veio.
Mas Deus é um Deus que cumpre suas promessas, ele cumpre sua palavra. E quando o povo, enfim, né, os remanescentes, como disse o irmão Fernando, se arrependem, aí Deus começa a mover as coisas e a mudar. Exato. Então, é um decorrer de um tempo em que o povo comete os mesmos pecados, as mesmas coisas. Porém, Deus sempre tendo misericórdia e levantando profetas para chamar o povo ao arrependimento. E é isso que eu creio que Deus quer fazer na minha vida e na vida de vocês, Vinícius. Convocar vocês, os encorajá-lo a ser um povo que vai chamar esta nação ao arrependimento. Exato. Um povo que vai mudar essa nação, que vai mudar essa geração, que vai impactar vidas, que vão impactar almas, que vão angariar e saquear o inferno e encher a casa de Deus Aleluia. de vidas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Amém. Agora, vocês vão participar de um desafio. E esse desafio vai funcionar da seguinte forma. Nós faremos 2 perguntas. Aquele que responder primeiro, o primeiro que responder, não no chat, mas nos comentários. Quem responder primeiro no comentário as perguntas que nós iremos fazer, vai ganhar um prêmio especial. Que prêmio é esse aí? Você sabe, Rapaz, Fernando? eu acho que é coisa boa. Rapaz, Coisa boa? Coisa boa, hein? Pai Juvenis, chegou o momento do nosso desafio e nós temos algo muito legal para vocês para incentivar a cada um aqui. O nosso desafio vai ter uma premiação para quem responder 2 perguntas e vocês terão 15 segundos. E as perguntas, né, Matheus, têm que ser respondidas nos comentários, Nos não comentários. pode ser no chat. E a premiação é a seguinte, né? Posso falar? Dar um spoiler? Não, né? Não, deixa. Vamos deixar quietinho, pra né? depois. Então vamos lá. Vai ser entregue numa quarta-feira, depois dessa EBD, na quarta expositiva lá na aula de vocês. Então venha, né, e traga mais um, né? É importante isso. Então vamos às nossas 2 perguntas, Matheus? Vamos lá. A primeira, hein? Cite as abominações praticadas pela nação de Judá devido à mistura religiosa com os assírios. Tempo. Vocês têm 15 segundos para responder essa pergunta, hein? Vamos para a resposta então, Matheus? Vamos lá? A resposta é: dentre as abominações praticadas estavam a profanação do templo e sacrifícios humanos oferecidos a Moloque, entidade amonita. Vamos ver quem acertou essa pergunta aí? Rapaz, sei não, hein? Agora vamos para a segunda pergunta. Vamos lá, Matheus? Vamos lá. Qual era a natureza da mensagem profética de Jeremias? Tempo. Resposta, Matheus. A mensagem profética de Jeremias tratava-se de uma convocação ao arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que respondeu primeiro, esse vai receber a premiação na quarta-feira, tá? Não se esqueçam. Quarta-feira, quem venceu vai ganhar uma coisa muito legal, né? Muito legal. Eu gostaria muito de ganhar. Rapaz, se eu ganhasse... Pai do Senhor, Juvenis. Valeu, Juvenis. Antes de concluir a nossa aula, nós chegamos num momento muito especial, né, irmãos? Exato. Momento gracioso em que Deus nos dá a oportunidade, né, de ofertarmos na casa do Senhor. Então você, juvenil, vai ter a oportunidade, vai ser franqueada agora a oportunidade de você cultuar a Deus com a sua oferta, né? A palavra de Deus diz que Ele ama aquele que dá com alegria, né? Então contribua para a obra do Senhor, contribua para o nosso projeto aí dos 1000 valentes, né? Faça um voto com o Senhor, né? Deus tem coisas grandiosas para fazer nas nossas vidas através desse espaço que o Senhor nos concedeu. Amém? Que Deus abençoe e vocês possam ofertar nesta manhã. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim?
Amém, queridos. Vamos concluir a nossa aula neste domingo. E nessa lição foi uma lição graciosa, Foi muito poderosa. em que a visão que nós tínhamos de Jeremias, eu acho que era equivocada, né? Muito Muito equivocado. Muitos chamam Jeremias do profeta chorão, mas hoje, para mim, Jeremias é o profeta corajoso. E eu quero ser esse profeta corajoso, assim como Jeremias foi. Glória a Deus. Então, nessa lição, nós aprendemos que a coragem para exercer um ministério profético, ela não vinha da capacidade de Jeremias. E ele disse ao Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é quem nos capacita. Então, é uma forma de nós aprendermos que se Deus olhasse para a nossa capacidade humana, ele não nos chamaria. Porque nós não temos essa capacidade, não emana de nós. Ela vem de Deus, é Deus que nos dá um talento, é Deus que nos dá uma chamada, né, para cumprirmos essa missão, que é a missão de levar as pessoas ao arrependimento, né, e trazê-las a mensagem, ao evangelho. E é uma missão difícil, né, irmãos? Sem dúvidas. Não é uma missão fácil. Hoje você não se corromper com as coisas deste mundo, com os costumes do mundo, né? Nós vimos na lição ali que o povo de Judá ele trazia as idolatrias dos povos assírios, né? Então, hoje você vê muitas igrejas que estão mundanizadas, muitos crentes que estão mundanizados. É muito naquela questão do, isso não tem nada a ver, a gente tem que ser descolado para ganhar as almas. Não é isso. O evangelho não é isso. Muito pelo contrário. Nós temos que ter coragem. Assim como Jeremias teve. Ele foi o quê? Sozinho. Sozinho. Se você tem que ser sozinho na sua sala de aula, mas se você não está se corrompendo com as coisas deste mundo, Deus está te capacitando para ser um grande profeta, assim como foi Jeremias. Que nós possamos também, irmãos, pela graça de Deus, sermos aperfeiçoados nas nossas fraquezas, nossos medos, que possamos atuar ali na obra do Senhor. Né? Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça para isso. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Um bom domingo para vocês, a paz do Senhor. E vamos encerrar agora com uma oração agradecendo ao Senhor. Nosso professor Fernando vai encerrar agora. Amém. Senhor nosso Deus, maravilhoso Bendito Pai. seja tu, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse CBD, por mais esse domingo, Senhor, iniciando essa manhã maravilhosa em Tua presença. Senhor, obrigado por cada aluno, Senhor, por cada aluno juvenil, por cada visitante, por cada oferta, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Sim, meu Pai. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor venha gerar Jesus Cristo em nós, para que possamos também ter coragem, Senhor, coragem em falar da Tua palavra, Senhor, independente das circunstâncias e do secularismo e do mundo que nos rodeia. Encha-nos de coragem e de determinação, de obediência, Senhor, a Ti. Faz as Tuas obras poderosas em nós, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus Em nome Cristo. de Jesus. Abençoe, Senhor, todos nós. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Deus Valeu, abençoe. Deus abençoe.